Tudo bem? Conseguem me ouvir? Ó, o pastor Heber já está na área. Qualquer hora eu posso, Pablo, pode ficar tranquilo. O áudio estão me ouvindo bem? Nós vamos conversar hoje com o reverendo Heber Campos Júnior, que é um dos professores do projeto ou do curso sobre pregação expositiva que nós temos falado no decorrer dessa semana. Ah, deu certo. Fala, Eu. chefe, tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo jóia. Joia. É muito bom E aí? poder falar com o senhor. É, e o pessoal está acompanhando bem as lives sobre pregação? Pastor, pior que tá. É um tema que o pessoal gosta, então assim, o pessoal tem acompanhado. Agora nós já temos 175 e vai oscilando aí nessa quantidade para mais um pouco até o final. Mas Legal. é muito bom estar podendo falar com o senhor pela primeira vez É via verdade. live. Via live, isso mesmo. É muito jóia, muito jóia. Que jóia, que bom. Fico feliz. Para nós não perdermos tempo, ao contrário, nós ganharmos, Sim? vamos falar sobre o assunto que nós temos proposto a tratar nessa semana, que é sobre pregação É. expositiva. O intuito de nós tratarmos sobre isso é para que as pessoas saibam mais sobre pregação expositiva Aham. e pela oportunidade do projeto que nós temos tentado organizar, que vai ser lançado amanhã, na qual o senhor é um dos professores, Isso. para ajudar a igreja brasileira, irmãos que querem aprender mais sobre pregação expositiva e sobre outras formas. Então, por isso, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é: o que não seria uma pregação expositiva? Uriel, acho que essa é uma boa pergunta, porque eu creio que muita gente tem uma visão um pouco limitada, muito restrita do que seja pregação expositiva. Então, primeiro eu vou dizer o que não é, para depois dizer que as pessoas acham com isso que só é um tipo de pregação. Então, vamos lá. Pregação expositiva não é fazer comentário bíblico, tá? Essa acho que é uma primeira consideração importante. Tem pessoas que pensam que Deus aplique isso aos seus corações, vamos orar e fechou, não é? Não é um comentário bíblico. E a gente precisa aprender a diferenciar isso. Então, comentários ajudam quando a gente quer entender o texto, mas não é a mesma coisa que um comentário. E essa é a razão de pregação ser tão desafiadora, porque ela requer que a gente entenda o texto, mas ela não é uma mera reprodução do que o texto quer dizer. Envolve isso, mas é mais do que isso. Então não é só uma exegese, vamos dizer assim, uma hermenêutica explicando o texto, tá? E eu acho que as pessoas às vezes têm uma visão restrita. Por exemplo, da perícope, alguém disse assim, o fulano não pregou expositivamente. Porque na cabeça de muitos tem que necessariamente seguir essa sequência. Se porventura as pessoas juntassem uma frase do início, uma frase do final do trecho da Bíblia que está pregando, isso não seria expositivo. Eu acho que essa é uma visão estreita que a gente precisa ajudar as pessoas a não caírem nisso. Senão elas ficam pensando que o único expositor é aquele que pega o texto e vai explicando. O que eu digo é muito bom, mas não pode ficar só nisso. A pregação é muito mais do que isso. Então, pregação expositiva não é comentário bíblico. E também não é a gente só tirar alguma coisa da escritura e falar randomicamente. Pregação expositiva não é isso, né? Pregação expositiva não é você pegar uma verdade bíblica e dizer, pessoal, vou pregar, vou ser fiel às escrituras, pregação expositiva. Pregação expositiva, ela não pode ser um salto
grande que foge do propósito original das frases colocadas pelo autor, seja na narrativa, seja no texto poético, ou numa epístola, ou evangelho, né? Você tem que estar preso àquilo no bom sentido da palavra, porque aquilo tem um propósito. Ele foi colocado pelo Espírito Santo de Deus, através da pena do escritor sacro, para a gente aprender a contar aquela história, ou expor aquela epístola. Então, não é comentário, na sequência, e não é apenas pegar uma verdade bíblica e daí sair meditando e refletindo. É muito mais do que isso e é mais abrangente. Então, eu termino essa resposta inicial dizendo assim: quem ficar preso a uma visão muito estreita de pregação expositiva vai acabar tendo um espírito soberbo para com outros que explicam e expõem as escrituras, mas não usam o mesmo método que essas pessoas acham que é o único método. Então, acho que é importante. Senão a gente gera um legalismo. Do tipo assim, eu gosto do pregador X porque ele faz nessa sequência e o fulano fez na sequência, então ele não é expositor. Mas espera aí, ele explicou o texto? Ele organizou o texto de uma forma que ficou claro o ensinamento? Ele foi fiel à intenção autorial, até onde nós podemos sabê-la? Essas coisas têm que ser perguntadas. Tá? Pensando nessa linha de raciocínio, quais são as vantagens que o senhor vê para o pregador ao fazer uma pregação expositiva? Eu creio que existem muitas vantagens. Primeiro que pregação expositiva está relacionado a pregar aquilo que está no texto de acordo com o contexto, de acordo com o propósito do autor. Então, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer como expositor é assim: o que o autor queria comunicar aos primeiros leitores? Esse é um bom exercício. Vou dar um exemplo prático. Quando eu preguei aquela série sobre esperança, baseado no rei Ezequias, né, que já foi colocado em podcast. Spotify, sim. Exato, Spotify, exatamente. Essa série me forçou a aprender a ler crônicas escritas primeiro para a comunidade que tinha acabado de voltar do exílio. Quer dizer, por que ele está contando essa história? Por que o rei Ezequias, como modelo de um monarca que na maioria das vezes foi reto perante o Senhor, que se preocupou com a construção do templo e com o culto, por que isso era tão importante para quem estava voltando do exílio e reconstruindo Israel a partir do templo? Porque é a primeira coisa que acontece é a reconstrução do templo nos dias de Zacarias, de Ageu, não é? Dos profetas. Então, esse tipo de pergunta faz a gente entender assim, peraí, a Crônicas, dentre outras coisas, é uma história que mostra a monarquia porque foca no reino de Judá e na tribo de Judá e na tribo de Levi, para depois mostrar a decadência e o retorno da terra. Então, é uma história de esperança. É uma história que mostra suas tristezas, não esconde, mas tem aspectos de esperança. Então, isso é pregação expositiva. E a vantagem é que você fica, então, acostumado a ser guiado pela intenção original do autor para os primeiros leitores. Uma outra vantagem que eu vejo é que a gente não foge de tema difícil, né? Você não escolhe as passagens mais interessantes ou as tendências que você tem mais inclinação a cair. E todos nós temos, Uriel. É uma coisa que a gente tem que admitir. Todos nós temos tendências que são mais simpáticas, as coisas que a gente aprendeu, que a gente gosta, a gente tem mais familiaridade. Se alguém pedisse para você ou para mim pregarmos uma mensagem em qualquer lugar, a gente tem aquelas que a gente tem mais afinidade, entendeu? Quando você está pregando expositivamente e está indo numa sequência de um livro da Bíblia, você está sendo levado a expor tudo que está lá e não a pular coisas. Eu acho que essa é uma outra vantagem riquíssima. Além do que, uma dieta, e essa é uma terceira vantagem, ao meu ver, uma dieta de pregação expositiva na igreja faz a igreja ser mais letrada, mais alfabetizada biblicamente. Com certeza. Quem prega, por exemplo, de forma muito, muito espaçada, pensando o versículo aqui e acolá, ele não dá para as pessoas um conhecimento de passagens e de livros. Que gostoso, por exemplo, quando eu ouvia expositores como o reverendo Augusto Nicodemos na minha juventude, e aí ele expunha, por exemplo,
um texto no meio de 1 Coríntios, contando tudo que veio antes. Aí eu achava aquilo impressionante quando eu estava no seminário. Quando eu fui pregar depois, eu entendi que isso é natural se você está pregando na sequência. O que parecia espetacular, para mim, que era jovem, que ainda não era um pregador formado, depois eu passei a ver que é natural quando você prega expositivamente. Você fala primeiro, depois ele trabalha com isso aqui, depois com isso aqui, depois... Aí você vai amarrando as coisas, a pessoa ouve e fala, puxa, que legal, essa carta faz sentido, né? Então eu acho que tem muitas vantagens, eu listei apenas algumas delas. Qual seria a estrutura de um sermão expositivo? Se é que tem uma estrutura. Essa é uma boa pergunta, eu acho que não tem estrutura fixa. Eu acho que existem coisas que nos ajudam. Por exemplo, é muito bom que a gente, na medida do possível, siga o fluxo do texto. Quando eu digo siga o fluxo do texto, é assim, o texto pode ter divisões que ajudem você a apresentar alguma coisa homileticamente. Mas isso não significa que a gente tem que quebrar em trechos de tamanhos iguais. Ou vou dar um exemplo. Quando a gente prega numa narrativa, a narrativa ela tem um fluir da história que começa com os protagonistas, vai apresentar um problema, esse problema cresce, depois isso vai chegar no seu ápice e tem uma resolução desse problema. Você não pode pregar trechinho por trechinho, porque às vezes não combina. Pode ser que a sua pregação tenha que ser organizada de tal forma que você vá apresentar um problema contemporâneo que é paralelo a um problema do texto, contar a história toda do texto num outro trecho e depois fazer relações e aplicações. Essa pode ser uma metodologia e ela é expositiva. Só que você não fez 3 partes do texto. Você fez o texto num bloco só, porque era importante contar a história toda num bloco só. Então, assim, eu não creio que exista um método. Já, por outro lado, se você vai expor uma epístola, você vai ter a chance de pegar trechos da epístola, dependendo do trecho que você for expor, você consegue achar divisões e partes do seu sermão no próprio texto. Se você for pregar em salmos, talvez você tenha que não ir nos blocos do salmo, você tem que pegar o tema do salmo e entender tópicos espalhados pelo salmo. Talvez o que pessoas pensam que é temático, na verdade não é temático. É porque o salmo é sobre lamento. Aí você vai expor o lamento e vai trabalhar numa divisão diferente. Né? Então, por exemplo, tem salmos, eu lembro quando eu preguei no Salmo 99, ele tem 3 vezes a mesma ideia, como se fosse um refrão. Então você tem que fazer isso nortear a sua pregação. Tem um refrão ali, ele está explicitando o refrão. Então isso ajuda a gente a entender que o texto dá muitas dicas sobre como é que você tem que estruturar. E as estruturas são diferentes porque os gêneros literários são diferentes. Tá? Então eu não creio que exista uma estrutura fixa. E também, para fechar, existe uma preocupação homilética que pode fazer você ter interesses em gastar parte do sermão falando de questões contemporâneas, fazendo aplicações, questionamentos, e a exposição é parte, não é o todo do sermão. Tá? O senhor anteriormente já falou um pouco sobre a importância do sermão expositivo como alimento mais sólido ou algo para deixar a igreja mais alfabetizada, mais letrada. O que o senhor poderia discorrer mais sobre isso? Qual a importância do sermão expositivo para a igreja local? Eu creio que ela oferece à igreja uma oportunidade de ler a Bíblia não como caixinha de promessas. Os mais antigos vão entender isso, Uriel. Os mais novos não sabem o que é. Né? Então eu tenho que contar para os jovens que estão nos assistindo o que é isso. A caixinha de promessa é uma prática antiga de você ter vários versículos impressos numa caixinha e todos eles eram promessas. Então você tirava as promessas como uma espécie de meditação do dia. Né? É igual você pegar assim, um devocional pequenininho e fazer dele a sua devocional. O problema é que quando você tem uma caixinha de promessas, além de só ser promessa, que já é um problema teológico, e escritura promessa, além disso, existe a questão de não ter contexto. E a igreja ela aprende verdades estanques, ela não aprende verdades ilustradas, verdades trabalhadas. Então, por exemplo, olha que interessante quem aprende a raciocinar com a lógica do apóstolo Paulo. Isso é um grande ensinamento. Inclusive, aprender lógica com o apóstolo Paulo é um corolário, é um efeito colateral interessantíssimo. Ou você aprender a contar histórias
com a maneira como certas histórias são dramatizadas, né? Eu me lembro assim de... olha só como pregação expositiva é importante quando a gente sabe explorá-la, né? Eu lembro de uma vez ler um autor que falava assim, ó, conte histórias como se as pessoas nunca as tivessem ouvido. E é interessante isso, porque as histórias da Bíblia, quando a gente está na igreja há algum tempo, a gente fala assim, tudo bem, eu já sei o final da história. Mas se você sabe construir embalo, momento, né? A gente fala assim que é o ápice, o clímax de uma história, né? E sabe conduzir o enredo de tal forma que as pessoas vão aprendendo a sentar junto contigo, aquela história que ela já tinha ouvido antes ficou impressionante de novo, ficou linda de novo, né? Então eu acho que isso é uma arte, mas mostra como a igreja tem muito a se beneficiar de pregação expositiva. É porque você vai aprender com as orientações do próprio autor sacro, como contar uma história, como raciocinar teologicamente, né? A questão de alfabetização ou ficar mais letrado, como a gente falou, biblicamente, mais conhecimento bíblico mesmo, né? Por exemplo, que legal quando membros da igreja falam assim, poxa vida, muito legal que a epístola de Paulo aos Gálatas fala, né, pastor, sobre a questão da liberdade, que ele fala no capítulo 3, no capítulo 5, blá, blá. Aí você fala, nossa, o cara não está citando versículo só de cor, ele está entendendo estruturas de uma carta. E é isso que a gente tem que esperar ver nos membros da nossa igreja. E já emendando o assunto, qual que é a importância ou como um membro de igreja local que ouve seu pastor pregando expositivamente todos os domingos, ele pode estudar para entender melhor a pregação expositiva e aquilo que o pastor tem ensinado na igreja? Eu acho que se o pastor dele é um expositor, o que é uma grande vantagem, é difícil aprender sobre pregação expositiva quando você não ouve o expositor, tá? Então esse é o primeiro, a gente tem que ser realista. Você pode aprender por conta, mas você não vai ver a prática, a não ser que você busque pregadores expositivos. Mas uma sugestão que eu dou é, a gente tem que aprender a acompanhar o que está sendo feito. Isto é, se o pastor está expondo o Evangelho de Marcos, leia os trechos de Marcos antes daquilo que você... né? Leia o trecho que ele vai pregar, se você sabe, pelo menos o capítulo, né? Mas leia o anterior, faça uma sequência. Eu lembro como foi importante, a primeira vez que eu ouvi uma professora de escola dominical falar assim, gente, nós temos que aprender a ler livros como eles foram feitos para serem lidos. Aí ela pegou uma carta e leu inteira. E parte da aula foi a leitura dessa carta. E eu falei, puxa vida, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu não preciso estudar trechinho por trechinho, eu tenho que entender a carta como um todo. Qual é o argumento dela? Quando as pessoas receberam, elas não fizeram necessariamente exposição de cada 4, 5 versos. Elas leram a carta. Claro, podem ter lido várias vezes para meditar, para refletir, eu não questiono isso. Mas o ponto é uma ideia. Mesma coisa de o Evangelho de Lucas. Ele está contando uma história para você entender quem é esse Cristo, né? Então, é isso que eu digo que a gente tem que fazer, um esforço para ler o que está na sequência. Então, anteriormente ao que vai ser exposto, o capítulo que vai ser exposto, o trecho, se você souber, eu acho que isso ajuda muito, porque a gente vai apreciar, Uriel, o verdadeiro expositor quando a gente faz isso. A gente vai apreciar, porque ele vai falar coisa e vai falar, nossa, é verdade. Bem que eu li mesmo no capítulo anterior, ele fala tal coisa. Eu aprendi que a gente aprecia quem faz alguma coisa bem feito, quanto mais a gente conhece desse assunto. Quando eu aprendi a tocar um pouco de flauta transversal, eu me lembro que o meu professor de flauta dizia assim, Heber Júnior, quanto mais você for aperfeiçoando na flauta, mais você vai distinguir o bom do excelente. Quando a gente é ruim no instrumento, você olha para o bom e o excelente, você fala, nossa, eles tocam muito bem, né? Mas você não consegue distinguir, porque o primeiro é bom, é muito bom, mas o segundo é fenomenal. E você só consegue distinguir o bom do fenomenal quando você entende do assunto.
Então, a gente tem que ser ensinado a estudar os textos em sequência para que você possa apreciar uma boa exposição e falar assim, puxa vida, que legal, olha que conexão, eu não tinha notado isso antes. Aí você até aprecia a obra do Espírito de fazer você enxergar coisas que antes você não tinha visto, fica mais encantado. Então, eu estimulo as pessoas que estão nos ouvindo a criarem esse hábito de ler a Escritura em sequência, até em preparação. Tá aí uma coisa, Uriel, que a gente não faz muito. Crentes não têm o hábito de se preparar para o culto. Mas a gente tinha que aprender a fazer isso. Se preparar para o culto. Tá? E uma das maneiras de preparar é lendo a Escritura e meditando nela, de repente lendo o livro que o pastor está expondo. Né? E lendo mais de uma vez, não tem problema. Li essa semana o livro inteiro, tudo bem, semana que vem lê de novo. Você vai aprender muita coisa e ver muita coisa que você não viu. É uma das formas da gente se preparar, e eu acho que acostumar a exposição, tá? Uma pergunta interessante que nós recebemos, inclusive de um pastor, é como evitar cair na alegoria ao tentar pregar Cristo nas histórias do Antigo Testamento? Essa é uma ótima pergunta, e ela não é simples de ser respondida, porque a gente precisa entender a diferença entre alegoria e tipologia, né, que estudando de forma mais técnica vai fazer distinção. Então deixa eu tentar dar um exemplo, não é meu esse exemplo, ele é um exemplo que eu me lembro de ter lido no livro do Graham Goldsworthy. O Goldsworthy foi um autor que falou muito sobre teologia bíblica. Tem vários livros dele em português, tem um livro pela Vida Nova, Introdução à Teologia Bíblica, tem um livro dele da Fiel, pregando toda a Bíblia como escritura cristã, que é muito bacana. Tem livros deles, tem um outro da Fiel também, dele sobre... Acho que é sobre o Filho de Deus. Então, estão saindo alguns livros dele. Tem um outro da Vida Nova chamado Trilogia de Goldsworthy, que é fantástico. Lá tem um livrinho, nessa trilogia, tem o livrinho mais famoso dele, que o tornou famoso mundialmente, chamado O Evangelho e o Reino. E lá, nesse livrinho, O Evangelho e o Reino, que é um dos 3 da trilogia, ele dá um exemplo de da diferença entre a alegoria e fazer a tipologia. Ele diz assim, vamos supor que a gente estivesse pregando na história de Raabe, tá? Todo mundo conhece a história de Raabe, Jericó. Quem está na igreja há pouco tempo já deve ter ouvido alguma coisa sobre a história de Jericó. Quem está na igreja há bastante tempo ouviu isso na escola dominical quando era pequeno, né? Ou como adolescente, jovem. Então, assim, uma história bem conhecida. Tá? Ele diz assim, quando a gente vai pregar sobre a história de Raabe, os espias e depois a decorrente destruição de Jericó, há uma tendência muito forte de querer enxergar sentido cristológico em detalhes estanques. Detalhe estanque seria assim, você pegar o cordão vermelho que é usado por Raabe para descer lá no muro, e você dizer, isso aqui aponta para o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, não é? Então aí você começa a fazer alegoria. Por quê? Você pega uma parte do texto e você faz ponte com alguma coisa que você queira ver em Cristo. Um outro exemplo disso é você pegar na mesma história e falar assim como Josué derrubou as muralhas em nome de Jesus, nós podemos destruir as muralhas da nossa vida. Isso tudo é alegoria, isso tudo faz com que você seja o norteador do sentido do texto. Quer dizer, as suas aplicações, elas acabam sendo completamente loucas, porque cada um faz o que quer. Quando eu falo louca, pode até sair alguma coisa decente, mas não é o propósito do autor. E aí você acabou não sendo fiel às escrituras. É importante, isso é sério. Né? Eu vou dar um exemplo. Se eu pegasse e dissesse assim, aqui Deus quer nos ensinar a importância de sermos corajosos em nome dele. Não é bem isso que o texto quer dizer. Eu posso dizer até uma coisa que é verdadeira, não é errado. No capítulo 1 de Josué tem que ser forte e corajoso. E Josué vai ser o líder que vai corajosamente conduzir o povo para dentro da terra. Só que a gente precisa entender
que se Josué é figura de alguém, não é de nós enquanto cristãos, mas primeiramente de Cristo, como aquele que abre o caminho para entrar lá na terra. Então, voltando lá no Goldsworthy, aquele livrinho, O Evangelho e o Reino, o que ele diz que é mais adequado a gente entender na história de Raabe e depois destruição de Jericó? Ele falou assim, é melhor a gente entender o que está acontecendo ali. Deus está ordenando para o povo dar voltas na cidade, que é uma coisa que não faz sentido, não tem nada a ver com declarar que aquilo é do Senhor Jesus, tá? E ainda assim, depois do final tocar trombeta e esperar que as muralhas caiam. Agora pensa bem, não existe nada na física que explique isso, Ian. Assim, aquelas trombetas não eram mágicas e não foi muito som para fazer. Não tem trombeta não no tinha mundo caixa amplificadora. E não tem trombeta no mundo que faz muralha cair. Então, o Goldsworthy fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, essa é uma história de vitória na qual nós não temos participação nenhuma. Sim. A história bíblica é uma história de redenção em que a gente confia na vitória divina antes do que nos nossos feitos. Isso se repete na Escritura. A sacada dele foi muito boa, porque fala assim, poxa, pensa na história de Gideão, dos 300 homens. Aquela estratégia, se a gente ler e a gente explicar ipsis literis, alguém vai falar assim, nossa, que coisa maluca, né? Quebrar vaso, tocha e vai convencer um exército a se matar. Você começa a pensar que é a história da carochinha. Não é. É uma história que revela pra gente que quando nós confiamos no Senhor, Ele faz toda a obra. O que nós fazemos é uma mera articulação de nossa confiança nele. Então, o dar voltas, voltando à história de Jericó, dar voltas e tocar trombeta é apenas dizer, Senhor, confiamos em ti. Quer dizer, a história de Jericó é um vislumbre de toda a redenção divina. Ela é operada pelo Senhor e pelo Senhor somente. Não tem a ver com nossos grandes feitos por Jesus. Tem a ver com os grandes feitos dele por nós. Então, isso é tipologia que aponta para Cristo, ao invés de eu pegar um detalhe. E para terminar a minha resposta, olha porque a alegoria não é justa. Se a gente pega detalhes, a gente acaba escolhendo os detalhes que a gente quer. Então a gente fala de muralha, a gente fala de fio vermelho. Ninguém fala assim, todos nós temos uma meretriz na nossa vida, na nossa história. Ninguém pega esse detalhe, né? Raabe era uma meretriz, era uma prostituta, mas fica difícil alegorizar uma prostituta, entendeu? Então você deixa os detalhes que você não gosta de lado e você acaba focando só nas coisas que te interessam. Então, a alegoria, você é o mestre do texto. E é aí que há desonestidade com a palavra. A tipologia não. Ela tenta compreender como é que essa história faz parte do cânon e aponta para a redenção divina. Tá? Sobre aplicação de texto. Quem deve tirar a aplicação do texto? É quem prega ou é quem ouve? Os dois. Eu acho que a melhor resposta são os dois, mas deixo eu falar primeiro do pregador, e vou falar mais do pregador, tá? Porque pregador que fala assim, que o Espírito Santo aplique isso aos seus corações, é o cara que está se eximindo. Tem gente que fala isso como frase, uma prece, uma oração, e tudo bem, eu entendo quando você quer dizer assim, ó, que Deus faça com que isso frutifique no coração de vocês. E isso é uma oração justa, e ela combina com a própria teologia que a gente encontra nas Escrituras. Tá? Mas só que quando a gente não aplica e joga o abacaxi para o ouvinte, aí a gente está sendo maldoso. Porque nós é que estudamos o texto, nós pregadores é que gastamos tempo com o texto, para tentar entender, e depois a gente diz, agora, se vira em fazer conexão com a sua realidade. Não é justo. Isso não é justo e não é adequado, inclusive, ao que a própria Escritura fazia. A gente vê o tempo todo os autores do Novo Testamento, Uriel, pegando o Antigo e aplicando para a realidade deles. Tá? Isso acontece direto, porque o Novo Testamento é encharcado do Antigo. Jesus Cristo faz aplicações de passagens do Antigo Testamento. A gente vê o apóstolo Paulo fazendo isso à torta e à direita. Então, a aplicação é um dever, claro, primeiramente, primordialmente do pregador. Agora, é lógico que quem ouve
vai talvez ouvir uma aplicação do pregador e aquilo não bate exatamente com o assunto que ele está vivendo, mas criou um link. Aí ele fala assim, puxa vida, nossa, isso vale para mim. De uma maneira um pouco diferente, mas vale para mim também, assim, assim, assim. Tanto é que a pessoa predisposta a ouvir aquilo para ela, normalmente sente que está sendo mais edificada do que a pessoa que espera que aquilo seja mastigado e bata direto. Haja uma conexão perfeita. Por exemplo, a pessoa que está com o espírito pronto, agora falando um pouquinho do ouvinte, a pessoa que está com o espírito pronto para dizer assim, Senhor, fala conosco, fala comigo, eu quero ouvir a tua palavra hoje sendo comunicada ao meu coração. Ela tem uma predisposição, ela está se preparando para ouvir aquilo conectado à sua história, de uma maneira mais pronta. Antes do que aquela pessoa que está esperando o pregador, né, braço cruzado, esperando o pregador fazer uma conexão mirabolante, que você fala, nossa, mas isso aí parece comigo. Quer dizer, essa pessoa não se preparou adequadamente, né? Ela levou um susto e, claro, o Espírito às vezes dá susto em pessoas e faz aquela ponte que ela não estava esperando e às vezes há conversão nisso, mas o pregador tem que ser diligente. E para ele ser diligente, ele tem que gastar tempo com isso, Viel. Porque a aplicação não é uma coisa que a gente faz assim. Tem gente que confunde aplicação com intuição. Tá? A aplicação não é somente e nem principalmente intuição. Envolve elementos de intuição, mas a aplicação não é primordialmente isso. Tá? Então, o pregador tem que gastar tempo, porque a aplicação é primeiramente o dever dele, mas também do ouvinte. O que o senhor poderia falar mais sobre como um pregador pode achar aplicações do seu sermão? Tá. Aplicação é um dos assuntos que eu tenho muito prazer em estudar, porque eu tenho sentido que até bons pregadores, Uriel, têm dificuldade de explicar como aplicar. Nossa, nem fala. Né? Até bons pregadores, tá? E eu não vou citar nomes aqui, mas eu já perguntei para alguns deles. Como eu venho meditando sobre esse assunto há algum tempo, eu já perguntei para alguns deles, como é que se aplica? E como é que você faz isso e tal? E a verdade é que a grande maioria não sabe dizer como é que se faz. Aí, de novo, vira muito mais um exercício de intuição e de inspiração, como as pessoas usam popularmente. Não é inspiração bíblica, mas assim, de ter um insight e falar, puxa vida, isso aqui me lembra tal coisa. Né? Eu acho que a aplicação precisa ser entendida como um processo delongado de reflexão nas escrituras, à luz daquilo que você tem enxergado no mundo ao seu redor. Então, como é que surge a aplicação? A aplicação surge quando você pensa sobre um assunto bastante tempo e começa a pensar em situações específicas e pessoas específicas. Então, vou dar um exemplo de recursos que eu acho que podem ajudar. É assim, ó, um pregador muito renomado entre os puritanos, que escreveu um dos manuais mais famosos da história de pregação, é William Perkins, né? O puritano da virada do século XVI para o XVII. E ele falava de tipos diferentes de ouvintes. Ele queria dizer assim, pessoas em diferentes estágios da sua carreira espiritual. Ele falava desde o descrente, que não está nem aí, para o simpatizante, para aquele que é novo convertido, para aquele que é mais maduro. Ele tem lá as categorias dele. Eu acho que essa é uma ilustração interessante para a gente pensar assim. Quando eu estou estudando um texto, como é que esse texto comunica para o cara que não crê? Que tipo de apologia eu vou ter que fazer para que aquele que não crê diga assim, cara, nunca tinha pensado nisso não, e eu já ouvi umas mensagens antes, né? Que tipo de pregação, que tipo de mensagem agora ela fala para aquele cara que é simpatizante, mas ainda não se decidiu, não resolveu? Que tipo de alerta talvez ele tenha que ouvir, chamada ele tem que ouvir, condizente com o texto? Ou para o novo na fé, quem sabe isso aqui tem algo muito importante a ensinar para o novo na fé. E aí depois você chega até quem é mais maduro. Esse é um exemplo de exercício que o pregador tem que fazer para ver como é que existem diferentes formas de aplicar. Até porque quem prega nunca prega para um tipo de pessoa somente. Normalmente o nosso público é variado. E a gente tem que pregar com tudo variado em mente. A gente não pode pregar só para... tem gente que fala assim, quando eu prego, eu miro aqui,
porque aí os outros daqui vão ter que subir um pouco, daqui... não é uma boa maneira. Você não está pregando para gente... tem gente que não vai chegar aqui. Então, quando pregue para todos. E pregue pensando neles. Pense em exemplos que se aplicam à turma que está aqui. Então, assim, vamos ilustrar. Se eu estou pregando sobre levar todo o nosso pensamento cativo, eu não tenho que fazer, né, de Cristo, né? 2 Coríntios fala sobre levar todo o nosso pensamento cativo de Cristo. Eu não tenho que agora parar para fazer só aplicações de filosofia. Então, mas é por isso que Heidegger e tal. Pronto, acabou. Eu estou falando agora com uma faixa minúscula de pessoas que sequer entendem o que ele diz, entendeu? Não é isso. Eu tenho que pensar assim, o que a Dona Maria, que senta lá no fundo e que não conhece muito bem de teologia, tecnicamente falando, o que é levar o pensamento dela cativo a Cristo? Agora pensa no Josué, que é um trabalhador, que não, é meio preguiçoso, não estuda muito, mas tem que ser chacoalhado a refletir mais sobre a palavra de Deus. É um cara crente, mas não é um cara estudado. Agora pensa no André, que é um universitário e que gosta de ouvir coisas. Entendeu? Essa é uma maneira da gente se forçar a pensar em como aplicações atingem a diversidade do público que nos ouve. Então, essa é uma ferramenta só. Existem várias outras ferramentas, mas, de novo, todas ligadas a um processo de reflexão delongado sobre aquelas verdades e o contexto ao seu redor, sabe? Se você que nos ouve, assim como eu, está interessado sobre a aplicação, o reverendo Weber que vai falar sobre a aplicação no curso de pregação expositiva. Estou doido para ouvir, pode ficar tranquilo. Viu, Uriel? Fica aqui um trailerzinho, né? Um tiragosto para as pessoas. Um gosto do que vai ser. Tem muita coisa, é um processo fascinante, mas aqui não é hora da gente ensinar isso. É só levar as pessoas a pensarem que a aplicação, eu acho que essa é a parte mais importante para tirar de hoje, para quem está nos assistindo. A aplicação não é não é assim, eu ralei para entender o texto, comprei livro para entender o texto, agora a aplicação é assim, Espírito Santo, joga uma luz. Entendeu? Olha como o pregador, ele dicotomiza. Parece que em hermenêutica e exegese é estudo, aplicação é intuição. Entendeu? E assim, essa é uma separação muito ruim. Porque Sim, caminhos separados, né? Dá a impressão de que a aplicação vem assim, ó. E aí eu já vou adiantar. Quem acha que a aplicação é isso, vai começar a ser extremamente repetitivo nas suas aplicações. Nossa cabeça não é um poço infindável de aplicações se a gente não nutrir de ferramentas para isso. Tá? Todo sermão parece que a aplicação é a mesma, né? Exatamente. Você consegue achar aquelas aplicações para todos os sermões. E aí, que se pregam. o bom ouvinte, Uriel, o bom ouvinte vai começar a ouvir o seu pastor e fala assim, nossa, mas parece que sempre termina igual. Parece que é a mesma coisa, ele só fala disso. É lógico, mas é porque a aplicação não é algo que ele gastou tempo fazendo. É algo que ele acha que, né, vem intuitivamente, ele vai sempre puxar a sardinha para as coisas que ele mais interessa, mais gosta. Então, isso é uma coisa, acho que, importante para a gente refletir. Tá? Uma pergunta que eu fiz para o pastor Felipe Fontes ontem, que eu até comentei com o senhor que eu ia repetir, porque eu achei muito interessante essa pergunta, a palavra de Deus ainda surpreende o pregador expositivo? Claro, a palavra de Deus sempre nos surpreende. E eu digo isso porque a sua riqueza faz com que eu, que já prego há 20 anos regularmente, não é, como pastor, ainda tenha muito a aprender dela. E vou continuar aprendendo. E assim, e quando as pessoas me ouvem, elas têm a impressão de que eu não preciso aprender mais. Alguns têm uma impressão equivocada de que eu não preciso aprender mais, eu já aprendo bastante. Não é? Esse é um entendimento errôneo. A gente tem que enxergar as escrituras, como alguém já ilustrou, como sendo tão profunda que nem o maior estudioso consegue chegar ao fundo dela, mas raso o suficiente para que qualquer infante na fé consiga brincar nela e não se afogar. Não é? Essa é uma ilustração simples, mas tão bonita, para mostrar que a escritura é assim mesmo.
A escritura pode ser, um mesmo texto pode ser estudado de uma forma bem introdutória, num grupo de universitários na faculdade, em que a pessoa que dirigiu o estudo não é treinada, mas falou assim, pessoal, vamos ler um texto aqui e ver o que ele pode nos ensinar. Aí cada um falou alguma coisa, foi bem básico, mas tudo bem, comunicou a eles algumas verdades. Mas aí você vê alguém estudar isso e pregar para a igreja, e você fala, uau, que coisa linda. Aí você vai estudar isso academicamente. Você fala, gente, eu não sabia das conexões entre o profeta tal e o outro livro da Bíblia, entendeu? Então, Sim. aí você vê os níveis diferentes de estudo e de público e de abordagens que mostram a riqueza das escrituras. Então, sim, surpreende, continua a surpreender. E eu acho que o pregador expositivo, esse é o grande veículo ou estímulo, é a grande energia que nos impulsiona. É porque nós cremos que é um livro sempre surpreendente e encantador, que a gente continua a pregar expositivamente. Tá? Se a gente não cresce assim, eu não teria estímulo para pregar expositivamente. E outra, é só eu ficar bastante tempo numa igreja e pregar trechos grandes da escritura que eu vou dizer assim, pessoal, já preguei tudo que tinha que pregar. Eu já ouvi pregador dizendo isso, Uriel. Tá? Eu já ensinei para a igreja tudo que tinha que ensinar. Então você fala assim, meu senhor, dá vontade de botar um cara na parede e falar assim, acorda, cara. Você pregou tudo que você sabia, que é muito pouco. É porque você não estuda. É porque você não conhece as profundezas da escritura que você diz uma coisa dessa. Sim. Infelizmente, a última pergunta. Mas tudo bem. Já passamos um bom tempo aqui já conversando sobre isso. Mas a nossa última pergunta é: quais conselhos o senhor daria para quem quer pregar expositivamente? Ok. Essa é uma boa pergunta e eu tenho algumas ideias, mas todo mundo tem conselhos diferentes, né? Então, a primeira coisa que eu quero estimular é a mais fácil de entender. Depois eu vou ir para outras coisas que eu acho que é menos perceptíveis para a maioria dos pregadores. A primeira é o seguinte, você tem que estudar o texto e gastar tempo com o texto. Entendendo o seu contexto histórico, literário, entendendo palavras-chave, focando em estudos de palavras, vendo como ela é usada em outros lugares. Você tem que entender o texto, você tem que compreender como outros pregadores exploram isso, e aí estudar comentários, usar ferramentas exegéticas mesmo, para você conhecer o texto. Se você entender o texto, você deu um grande passo para pregar expositivamente. Mas eu falei que pregação expositiva não é só isso. E quem acha que é só isso, não entendeu pregação expositiva. Inclusive, Uriel, um grande erro da maioria dos pregadores, principalmente mais jovens, é que eles gastam 70%, 80% fazendo isso. E gastando menos tempo no restante do sermão. Elaborando, pensando em aplicações, tal, entendeu? Desenvolvendo raciocínio. Então, aí você acha que pregação expositiva está ligada mais a isso. Eu já vi até professores de teologia exegética dizendo assim, olha, teologia exegética é mais importante porque as pessoas pregam, como se pregação fosse só teologia exegética. Como se teologia sistemática não entrasse em pregação, como se apologética não entrasse em pregação, como se aconselhamento não entrasse em pregação, entendeu? Ou visão missiológica. Isso é um engano. Na verdade, a pregação ela é desafiadora porque ela é a junção de vários recursos teológicos. A gente tem que aprender a colocá-los todos na sua medida, mas fazer a gente pensar sobre isso. Vão ter sermões que vão ser grandemente doutrinários, no sentido de explorar uma doutrina típica de teologia sistemática. Você tem que carregar de teologia sistemática. Vão ter sermões que vão ser altamente voltados para investigar o coração de alguém e desnudar o coração de alguém e sentir que você está sendo aconselhado ali. Vão ter sermões pastoralmente, né? Pastoralmente. Vão ter sermões que vão falar de missiologia, de uma forma a impulsionar a igreja a engajar-se com a missão de Jesus Cristo. Então, por isso que eu disse que a primeira coisa é essa, mas essa é a mais simples. Entender o texto, a parte de teologia exegética, né, de teologia bíblica, é importantíssima, mas não é só isso. Então vamos para as partes normalmente mais negligenciadas.
Eu costumo dizer que todo pregador tem que ler livros de teologia prática relacionados ao tema que está sendo exposto. Então, eu tenho tido a prática de sempre selecionar, eu preparo as minhas séries com antecedência, isto é, eu elaboro as minhas séries, estudo e vejo como é que eu vou dividir o texto que eu quero pregar, as perícopes, né? E aí eu já vou pensar assim, ó, isso aqui eu vou lidar com dinheiro, então eu vou ter que pegar um livro sobre dinheiro. Aqui eu vou lidar com sexualidade, então eu vou pegar livros sobre sexualidade. Aqui eu vou lidar com enganos do coração. Então eu vou pegar um livro sobre idolatria do coração. Aqui, entendeu? Então, assim, livros de teologia prática, eles vão me ajudar, às vezes, trazendo reflexões que não são sobre o texto, mas são sobre o tema que está amarrado no O texto. assunto, né? E isso fornece muitas dicas de aplicação, muitas ideias de aplicação. Então, eu sugiro aquelas pessoas que estão começando a pregar, começando a ensinar, que não pensem só em comentário bíblico, só em teologia bíblica, mas pensem em livros de teologia prática, que vão fornecer subsídios. Muitas vezes você vai precisar também de algumas outras ferramentas básicas. Vou dar exemplo do que eu já aprendi com outros mestres. É muito bom se a gente tiver acesso a uma teologia sistemática que vá nos nortear para a gente ler algumas coisas relacionadas ao texto. Então, uma teologia sistemática como um dos livros base para você consultar sempre é útil. Se possível, embora isso seja mais caro, se possível você ter um dicionário bíblico ou uma enciclopédia bíblica é muito útil, porque isso vai te dar, assim, verbetes pequenos sobre vários assuntos relacionados ao que você vai pregar, dando uma visão meio panorâmica e fazendo a pesquisa que você não precisa fazer. Alguém já reuniu para você ali. Você vai falar sobre os fariseus. Né? Aí você vai lá e lê um verbete sobre os fariseus. Aí vai fazer umas relações que você fala, puxa, que legal, não sabia disso, que interessante isso aqui. Aí na hora que você vai expor o texto, vai dizer, os fariseus. Aí lá vai a sua informação lida na enciclopédia bíblica. Né? Isso enriquece muito. Então, eu sempre dou sugestões assim, ó, além da parte exegética, livros de teologia prática, uma boa sistemática para nortear e, se possível, um dicionário ou enciclopédia bíblica que seja a melhor que você conseguir, mas que vá te dar verbetes e resumos de discussões importantes. Tá? São dicas que vão nos ajudar a entender o texto e aplicá-lo melhor. Chefe, muito bom ouvi-lo. Obrigado pela disposição em conversar comigo às 9 horas de uma quarta-feira. Tudo bem, meu Obrigado querido. por topar participar desse projeto também. É sempre Show. bom poder ouvi-lo e poder ter o senhor junto conosco. Muito obrigado por tudo. Um bom descanso. Agradeço os nossos ouvintes e você que promoveu isso. Muito legal. Que Deus abençoe o trabalho do PNO e que os nossos ouvintes façam proveito disso e multipliquem isso. Né? Sim, sim, com certeza. Amanhã às 9 horas nós conversaremos com o reverendo Augustus. E sexta-feira às 9 com o reverendo Emílio Garófalo Neto. Nós terminaremos a semana de pregação expositiva com chave de ouro. E amanhã à noite eu farei o anúncio oficial da liberação sobre o curso, mais informações sobre ele. Então, quem tiver interessado, amanhã às 9 horas, neste mesmo local, @PNOoficial, nós conversaremos mais sobre pregação expositiva. Muito obrigado, reverendo Heber. Bom descanso e até mais. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.